juntos nessa noite, para mais uma vez estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor, nesse culto de ensino, que tem sido uma bênção para todos nós. Deus tem nos ensinado, não sei quantos irmãos, mas acredito que assim como eu, nós temos aprendido muito com essas cartas do Apocalipse. E nessa feita nós vamos estar falando hoje sobre a carta de Esmirna, a igreja que Deus manda a ela uma mensagem poderosa, uma mensagem abençoadora. Queria te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, para nós estarmos nessa noite lendo a palavra de Deus, aproveitando o nosso momento que nós temos, o espaço que está nos sendo dado para estarmos ministrando a palavra de Deus nessa noite. E da melhor forma nós estamos assim exaltando e glorificando o nome do Senhor. Apocalipse capítulo de número 2, o verso de número 8. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8. Até o versículo de número 11. Obrigado, Fausto. Está dizendo assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Você pode, mais uma vez, sentado como você está, curvar a sua cabeça, nós fazemos uma breve oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus amado, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo possa, Pai amado, falar ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, confirmar a tua vontade, a vida daqueles que aqui estão. E que em tudo o teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa interessante para nós observarmos nas cartas, nas 7 cartas, é a característica, igual nós falamos na primeira lição, que todas elas têm, mas que cada uma tem também a sua particularidade. Quando nós falamos de Apocalipse, nós vamos observar e nós vamos entender que essas cartas elas são fundamentais e importantes e que o que está sendo trabalhado nessa carta aqui é a sua particularidade. Em todo o tempo da existência da igreja na terra, você vai observar que sempre alguma característica dessas 7 igrejas elas está presente. No mundo que nós vivemos hoje, nós vamos encontrar igrejas que se identificam com a igreja de Éfeso, nós vamos encontrar igrejas que se identificam com a igreja de Esmirna, nós vamos encontrar igrejas que se identificam com a igreja de Laodiceia, nós vamos encontrar igrejas que se identificam com a igreja de Filadélfia, e assim consecutivamente. É muito interessante você que recebeu a sua revista em mãos, e se você não recebeu, procurar adquirir, no sentido de você observar alguns detalhes que são muito importantes no que diz respeito a essas peculiaridades da igreja. É interessante que quando você para estudar e observar, você consegue identificar algumas características dessas 7 cartas
e o fundamento que elas foram estabelecidas, a realidade, a contextualização que elas foram escritas, porque quando isso ocorre, quando isso acontece, nós conseguimos nos identificar. As cartas, elas falam profundamente na igreja na sua totalidade, mas ela também fala individualmente, porque individualmente também nós somos igreja do Senhor. E quando nós trabalhamos essa verdade, é uma das coisas que é importante, e eu gostaria que os irmãos ficassem sempre atentos quando nós falamos a respeito desse assunto aqui, é você reconhecer, pela sensibilidade que o Espírito Santo há de tocar na tua vida, assim como toca na minha vida, algumas situações que nós precisamos mudar, porque é muito importante. Quando Jesus revela essas cartas a João, quando ele pede para escrever, a intenção de Jesus, em momento algum, querido, foi querer castigar ou punir a igreja. Acima de tudo, foi uma palavra de exortação, no sentido de orientar a igreja, de abrir os olhos da igreja para o momento em que ela estava passando, para que ela pudesse mudar de atitude. E quem somos nós? No sentido de entendemos ou compreendemos que nós não precisamos e que nós não passamos por dificuldades, não é verdade? Todos nós passamos. Nenhum de nós que estamos aqui estamos livres de errar em algum momento. Eu acho que, acima de tudo, o que nós precisamos saber é que, quando isso acontecer, nós reconhecemos e buscarmos a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Veja bem, é interessante nós falarmos um pouco a respeito disso. Quantos aqui estão com a sua revista na mão? Por favor, levante assim, deixa eu ver. Graças a Deus. Então, boa parte está com a sua revista nas mãos. E nós queremos, da melhor forma possível, trabalhar fiel ao texto que aqui está, para que você possa aproveitar a sua revista. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler na sua casa, mas eu acho que a maioria, pela correria que nós temos, às vezes nós não tivemos a possibilidade, então nós vamos querer estar aqui fazendo uma leitura, às vezes um pouco mais extensiva, para nós compreendermos esse assunto aqui. Veja bem, as considerações iniciais diz aí, essa foi a segunda carta de uma série de 7 que Jesus endereçou às igrejas da Ásia, onde ele diz o que aprova e o que não aprova numa igreja. A carta de Esmirna contém boas lições para o viver diário da igreja atual. Jesus não repreende a igreja, mas faz um alerta e incentiva a mesma a permanecer fiel. A carta, embora a mais breve de todas, é também a mais calorosa e elogiosa para uma igreja bem fundamentada. Uma vez que não se faz menção a Esmirna em outra parte do Novo Testamento, pouco se sabe sobre essa fundação desta igreja. Provavelmente seja fruto do trabalho missionário de Paulo. A idolatria imperava na cidade, e isso contribuiu muito para a perseguição enfrentada pelos crentes de Esmirna. Esmirna foi uma cidade da Ásia Menor, hoje que é Izmir, na Turquia, e localiza a 60 quilômetros de Éfeso, e com uma população em torno de 200 mil habitantes na época apostólica. Era muita gente que tinha naquela região, mais ou menos 200 mil habitantes. Era uma cidade portuária importante na rota comercial, uma região muito fértil, formosa por seu esplendor e pelos magníficos prédios públicos. A palavra Esmirna significa amargura, que vem de mirra, uma erva amarga. Era uma cidade rica que concorria com Éfeso em sua época. Então veja bem qual é a contextualização da cidade, o lugar. É uma cidade bem localizada, uma cidade portuária, é uma cidade rica, é uma cidade que tinha belos prédios. Então são características que se identificam até mesmo conosco hoje, nos dias atuais. Então é essa que é a realidade de Esmirna. Jesus se apresenta à igreja. Por que ele se apresenta à igreja? Olha, porque ela estava sendo perseguida. Se você puder mudar aí, querido, por favor, aí o slide aí, vocês vão observar, olha, porque ela estava sendo perseguida, sofrendo e vivendo em extrema pobreza material. Essa igreja estava passando por dificuldades. Olha aí, era perseguida, sofria e vivia em extrema pobreza material.
Agora veja bem que paradoxo às vezes essa circunstância que nós observamos se comparado aos dias atuais. Quer dizer, tudo que eles tinham, a situação que eles estavam vivendo quando essa carta é endereçada, por quê? Porque eles não disseram não para Jesus, disseram sim. Perderam as possibilidades que tinham, estavam em uma situação de calamidade, mas estavam firmes. E Jesus se apresenta a eles para quê? Para poder trazer conforto e alegria aos seus corações, para que eles pudessem compreender e entender que mesmo na situação que eles estavam de extrema pobreza material, ainda assim eles eram ricos. Eles eram ricos. E eu acho interessante quando nós observamos isso aqui, olha, o segundo ponto fala aí, ó, esta igreja tinha convicção de sua fé e por isso servia a Cristo com fidelidade. Essa palavra fidelidade, queridos, aqui é uma coisa muito forte no sentido de nós compreendermos realmente a sua aplicação. Ser fiel é uma coisa importante. E essa igreja aqui era uma igreja fiel. É tão interessante que quando nós falamos de fiel, nós lembramos da balança, né? Aquelas balanças que tem aquele ponteirinho lá chama fiel. Aquilo lá não mente. Você pôs o peso lá em cima, lá, ele vai lá e ó, acusa mesmo, o peso é aquele, não tem como você adulterar. O que você coloca é aquilo mesmo, é fiel. Essa fidelidade é a fidelidade que Deus deseja na sua igreja em todos os tempos, enquanto ela estiver aqui na terra. É ser fiel a Ele, ser fiel em todas as atitudes, em todas as posturas. Jesus se apresenta a essa igreja por quê? Porque Ele sabe que essa igreja é fiel. Ele tem a possibilidade, a condição de olhar para dentro desta igreja, para olhar para o centro desta igreja. Ele tem a condição de olhar, querido, dentro do coração de cada crente que fazia parte dessa igreja, daqueles que estavam ali, a partir de quem? A partir do seu líder, a partir do seu pastor. Porque primeiramente essas cartas, elas foram transmitidas para quem? Foram transmitidas para o anjo da igreja. O anjo da igreja, ou seja, o nome anjo significa mensageiro. Esse pastor está na condição de mensageiro, por quê? Porque quando recebida essas cartas na sua mão, o que ele falava? Ele falava essa carta de maneira pública. Ele chegava um momento numa praça, em um lugar onde estavam todos reunidos ali, e falava abertamente aquilo que ele estava recebendo. E isso aqui é interessantíssimo, porque é passado a ele, e ele compreende essa verdade, e ele passa para a igreja. Então, essa verdade bíblica das cartas aqui, é bom nós compreendermos que, acima de tudo e primeiramente, ela atinge diretamente a nós que somos pastores, que somos líderes e que trabalhamos na obra do Senhor Jesus. E a partir dessa postura, queridos, a partir do revestimento desta verdade, da compreensão dessa verdade, transmite-se ela para a igreja do Senhor. Por quê? Porque tem possibilidade aí, então, dela ser transmitida com autoridade, com certeza, e vai a igreja assim entender que essa palavra é uma palavra que vem da parte de Deus. Então, por isso que ele começa ao anjo da igreja, que está onde? Em Esmirna, em Efésios. Por quê? A essa é dada a responsabilidade de direcionar o povo de Deus no caminho que se deve seguir. É um fato interessante de os irmãos observarem, cada lição, cada tema que os irmãos forem ler, entender e observar esses fatos. Prossigamos um pouco mais, olha aqui, olha. Jesus se apresenta à igreja. O capítulo 2, versículo 8, nós lemos, volta um pouquinho para você ver, capítulo 1, versículo de número 7. Dá uma olhada lá para você ver lá como é que ele se apresenta. Ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem transmite essa mensagem, querido, é o próprio Jesus. É Ele que está transmitindo essa mensagem. Não é fruto de uma inspiração humana ou de uma motivação humana, é o
próprio Jesus que manda João escrever e fala assim: manda, escreve, eu estou mandando, é eu que estou falando diretamente com a igreja. João foi o quê? Foi o amanuense. Ele foi aquele que escreveu, mas quem mandou foi o próprio Jesus. E você vai observar que ele deixa isso muito bem detalhado nas cartas onde ele escreve. Veja também o versículo de número 17 do capítulo de número 1, se você puder observar juntamente comigo. Olha aí, ó. Quando o vi, quem viu? João viu, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem autoridade. Todas as coisas estão na mão dele. E quando essa carta é escrita, queridos, é para trazer a convicção de que o Deus o qual eles serviam, e acima de tudo, primeiramente, para trazer essa convicção a João que andou com ele, mas em momentos de dificuldade e de angústia, às vezes nós titubeamos, nós às vezes até duvidamos, ele se apresenta e fala assim: eu sou aquele que você conheceu, que você andou comigo, aquele que você viu morrer na cruz, aquele que você viu ressuscitar, eu sou aquele, e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Eu sou aquele que pode te dar realmente o que você necessita e você precisa. Pode ficar tranquilo, a sua situação pode ser uma situação difícil, mas eu estou escrevendo e eu estou dizendo a você que você não está só, porque eu estou contigo. Para revitalizar, para fortalecer a fé de João e também a fé da igreja, a qual João vai escrever. Observe, por favor, ele se apresenta como o primeiro e o último. Isaías 44, versículo 6, se alguém achar, por favor, leia para mim em voz alta. Isaías 44, versículo 6, e depois alguém, Isaías 48, verso 12. Por favor. – 44, versículo 6. Olha, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. 48, verso 12. Olha, ele fala Jacó e fala Israel. Ele fala o povo da antiguidade, que ele é o primeiro e ele é o último, não existe outro além dele. O Antigo Testamento já estava falando a respeito dessa verdade. O que Jesus reivindica aqui, queridos, é exatamente que ele é o centro de todas as coisas, o centro da vida. Ele está com tudo na mão. Ele é aquele que viu todos nascerem. Ele é aquele que na sua integridade já viu todos morrerem. Ele é aquele que tem tudo presente, firme e seguro nas suas mãos. Nada passa despercebido a ele. O que está acontecendo, ele já sabe. O que aconteceu, ele também sabe. O que vai acontecer, não está e não vai ser surpresa para ele. Porque ele é detentor de todas as coisas. Ele se apresenta como aquele que foi morto e tornou a viver. Mateus capítulo 16, versículo 21, faz menção e ele fala o que iria acontecer com ele. Reunido com os discípulos, ele disse: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça nas mãos dos soldados e que morra e ao terceiro dia ressuscite. No Novo Testamento fala-se a respeito disso. Você quer ver uma coisa? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Abra sua Bíblia, por favor. João 19, 28. Olha, diz aí a palavra do Senhor, olha. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede.
Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus passou pela morte. O que ele está dizendo então em Apocalipse é uma verdade. Eu sou aquele que morreu e reviveu. Porque é aqui, queridos, é que começa a história. Nós que temos a Bíblia Sagrada, nós precisamos compreender essa verdade e acreditar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que ele foi assunto aos céus e que ele vai voltar para buscar uma igreja zelosa de boas obras. E guardar, queridos, o nosso corpo, a nossa vida como um vaso precioso de valor, para termos alguma coisa para apresentar diante do Senhor. É interessante quando nós falamos a respeito disso. Lucas, por favor, também, abra lá em Lucas. Vamos ler um pouco a Bíblia aqui, daqui a pouco nós vamos seguir. Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, versículos 6 e 7. Diz assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. São verdades que nós não podemos esquecer. São verdades que a igreja do Senhor Jesus, seja no passado, seja no presente e seja no futuro, tem que estar sempre viva na nossa mente e guardada no nosso coração. Os modismos, as circunstâncias, não podem retirar de nós esse referencial. Nós precisamos lembrar disso, querido. E esta igreja, quando ele se apresenta nessa forma, nessa característica, a igreja de Esmirna, é uma igreja que não esqueceu. Ela não esqueceu de quem era Jesus. Ela não esqueceu por onde Jesus passou. Ela não esqueceu o que Jesus fez. Ela não esqueceu as promessas de Jesus. Ela não deixou de lado a sua fé. Pelo contrário, ela se apegou única e exclusivamente a essa fé. E nós precisamos firmar nisso. Olha, ele é aquele que prometeu que não abandonaria a sua igreja. Mateus 28, 20, quem achar, por favor, lê para mim. Me ajude aí, por favor. Mateus 28, 20. É a parte B, se eu não me engano. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Escute uma coisa, igreja do Senhor Jesus. Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Nós, pela característica que nós temos, infelizmente, é que nós abandonamos ao Senhor Jesus, mas Ele nunca nos abandonou. Ele nunca virou as costas para nós. Nós, às vezes, com as nossas atitudes e posturas equivocadas e errôneas, é que viramos as costas para Deus. Mas Ele, na sua palavra mesmo, diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Seja a situação que você estiver, se você entrar pelo caminho errado, se você se arrepender e suplicar e pedir a graça do Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele não encolhe as mãos, pelo contrário, Ele estende e te ajuda a sair da situação que você está. Por quê? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer no castigo de ninguém, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Isso vem como consequência dos nossos erros e atitudes.
Mas se o homem desejar, se o homem buscar, se o homem suplicar, se o homem acreditar que ele pode sair dessa situação mediante a sua entrega e reconhecimento de que Jesus é o único Senhor da sua vida, a sua vida será transformada. Deus retirará ele da situação que ele está. Então é bom nós estarmos observando e falando a respeito disso. Agora, entenda uma coisa. O Senhor conhece o sofrimento da igreja. O Senhor conhece as dificuldades que ela passam. Observe, por favor, no ponto 1.1 diz aí, no meio dos seus sofrimentos, a igreja ouve que há um Salvador, sabendo tudo, provendo tudo, controlando tudo, com uma mensagem de ânimo em meio às lutas. A coroa da vida é para os fiéis, mas a fidelidade importa sacrifício e às vezes sofrimento. A igreja do Senhor hoje não está ilesa ao sofrimento. Enfrentamos tristezas e alegrias, lutas e vitórias. Nosso sofrimento diante das dificuldades é natural por causa de nossa natureza humana. Porém, pelo Espírito, sabemos que o Senhor está contemplando tudo e nos fará mais do que vencedores. Seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, seja qual for as circunstâncias que cerquem a sua vida, assim como a igreja de Esmirna, nós precisamos entender que o Senhor está atento aos nossos sofrimentos. Ele está vendo o que está acontecendo conosco. Em momento algum, querido, Ele nos ignorou ou virou as costas para nós. Nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida. Eu não sei como está a sua atitude, eu não sei quais são os seus pensamentos, eu não sei como é que você chegou até aqui, eu não sei qual é o tamanho da luta, da tribulação, da dificuldade que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa: você não está passando sozinho, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Acredite que Ele está contigo, porque você não está passando por isso sozinho. É necessário? Sim, pelo nome do Senhor é necessário, sim. Para quê? Para que o nome dEle seja glorificado e nós possamos alcançar as bênçãos vitoriosas diante da presença do Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos observar algumas questões que são fundamentais e importantes. Olha aqui, pragmatismo, Duas filosofias perigosas que eu gostaria de falar para os irmãos nessa noite, aqui apenas duas. Nós temos que entender que nos dias atuais que nós vivemos, e na verdade também era uma realidade daquela época, só que ainda não era conhecida como essa filosofia que nós conhecemos hoje como pragmatismo. De acordo com Norman Geisler e Paul Deferne, no livro Introdução à Filosofia, uma perspectiva cristã, o pragmatismo é uma força dominante na filosofia norte-americana durante a primeira metade do século XX. Escute uma coisa que nós temos que compreender. Esse negócio aqui, de pragmatismo, está tentando sufocar a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê, queridos? De acordo com o pragmatismo, aquelas ideias, crenças ou hipóteses que funcionam, que têm utilidade ou que são bem-sucedidas, são consideradas verídicas. Aquelas que fracassam podem ser descartadas e consideradas falsas. Escute uma coisa que eu vou dizer: existe uma série de teologias sendo trabalhadas por aí, onde o crente não pode ser pobre, onde o crente tem sempre que ser bem-sucedido, onde usa-se uma ideia equivocada e errada que o crente é cabeça e não cauda, onde o crente precisa rejeitar as doenças, eu rejeito, onde o crente não sabe lidar com as dificuldades da vida. São teologias perigosas. São teologias pragmáticas. Pega-se a realidade bíblica e trabalha ideias, queridos, aonde são conceitos que são colocados de forma que parece maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi há 2 semanas atrás, eu fiquei pretinho de raiva, quase que eu morro do meu computador. Um cidadão, eu entrei na internet, estou lá dando uma olhada a algumas coisas que acontecem. Uma certa igreja disse o seguinte, que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra. Até aí tudo bem, não tem nada de errado. Mas pegando esta verdade bíblica,
pegando ela fora do seu contexto, o que é que eles fizeram? Eles mandaram fazer um martelinho mais ou menos desse tamanho, de madeira, e usando essa expressão bíblica, disse aos seus ouvintes: se você adquirir esse martelinho, você vai conseguir esmiuçar todas as pedras que estão no seu caminho. A pedra da traição, a pedra do sofrimento, a pedra da pobreza, a pedra, e foi assim, foi falando uma série de coisas. Aquele martelinho seria passado para a mão dos fiéis apenas por uma continha simbólica, uma coisinha irrisória, queridos. A pedra da pobreza ia embora, sabe por quanto? Apenas uma oferta simbólica de R$1.000. R$1.000. Apenas isso, pastor Ismael. E você pode nos dar apenas uma ofertinha simbólica, meu querido. R$1.000. R$1.000. Se alguém, querido, está passando por um momento de pobreza e de dificuldade, ele vai ter R$1.000. Ele vai ter R$1.000. Olha só, forçando. Não é uma exegese, é uma exegese. Está falando de uma verdade que não é bíblica. R$1.000. Com uma simplicidade. E infelizmente tem pessoa que acaba dando os R$1.000, a ofertinha simbólica. E aí eu quero ver ele quebrar as pedras, né? Eu quero ver ele quebrar as pedras. Precisamos tomar cuidado. Precisamos ser igual os crentes de Bereia. Paulo estava pregando e ele estava com a escritura na mão e deixa eu ver se isso é verdade, deixa eu ver aqui, contexto, pretexto, deixa eu ver se é isso mesmo. O crente precisa saber manusear a Bíblia. Nós precisamos ser igual os crentes de Bereia. Seja quem for que subir aqui para pregar, querido, vai lá e olha, é isso mesmo, é assim mesmo, é assim, desse jeito mesmo. Não pode engolir qualquer coisa não, porque o pragmatismo, a filosofia pragmática está envolvendo a realidade, a vida da igreja, e nós estamos às vezes aceitando aquilo que está vindo, estamos engolindo, estamos dando glória a Deus e aleluia, mas nós estamos nem sabendo o que nós estamos engolindo. Precisamos tomar cuidado. E quando eu digo isso aqui, você se observa muito que em muitas circunstâncias e situações, você ouve alguém falar assim, fulano, eu ouvi isso lá na igreja do fulano de tal, fez, foi bom, nossa, foi bom demais, e funciona, então eu vou fazer na minha. Aí é que está o perigo. Fulano fez isso lá, fez na vida dele, deu certo, então eu vou fazer na minha. Queridos, é pragmático. Por causa que funcionou lá, isso não quer dizer que vai funcionar aqui. Por causa que fizeram lá, isso não quer dizer que nós temos que fazer aqui. Nós precisamos andar segundo o direcionamento da Bíblia, da palavra de Deus. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é poderoso, e quando nós nos reunimos para congregar, Ele está aqui, e Ele é um Deus que faz milagres, queridos. Eu não preciso entrar pelo caminho do pragmatismo, eu não preciso andar, pisar em sal, eu não preciso colocar galinho de arruda aqui na orelha, eu não preciso disso. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele vai voltar para nos buscar. Eu preciso novamente entender que eu preciso pagar o preço da oração. Nós precisamos novamente pelejar, embora as circunstâncias sejam difíceis, assim como era para os crentes de Esmirna, mas nós nos apegamos igual a eles ao que? A fé. Fé, queridos. Precisamos acreditar pela fé. Precisamos novamente ter o nosso coração aquecido pela fé que é movida pelo Espírito Santo de Deus. O nosso Jesus está em nosso meio, a palavra dele ainda está aqui, e nós temos que crer e acreditar. Existem situações, queridos, que tem que ser pela fé. E nós precisamos dessas convicções. 2 Timóteo, abre aí por favor. 2 Timóteo, capítulo de número 4. O versículo 1 ao versículo de número 4. Diz aí a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não,
corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. As pessoas nos dias atuais o que mais fazem é se entregar às fábulas. Crente não sabe mais, querido, o que é pagar preço de oração. Nós achamos mais fácil alguém chegar aqui e dar a receita prontinha para nós. Faz assim, 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 pronto. Ninguém quer pagar o preço, ninguém quer orar. Pastor Josadac, ninguém mais quer orar. Queridos, nós precisamos ser conscientes, nós não queremos mais ler a Bíblia. E nós queremos as revelações e as bênçãos de Deus. Não é assim. Algo precisa ser feito. E o que o Senhor deixou para nós é o que estarmos atentos ao que é a realidade da palavra e exercitarmos a oração. Se o crente ora, se o crente ler a palavra, meu filho, você pode ter certeza que ele tem vislumbrando na sua frente os propósitos e a vontade de Deus, e ele está sempre preparado para lidar com as circunstâncias que lhe vêm. Agora nós não lemos, nós não oramos, e queremos que o Senhor fale conosco, e queremos que Deus nos abençoe. Querido, não dá. Nós queremos avivamento. Nós queremos um fulgor pentecostal. E é bem verdade, porque a nossa história foi assim escrita. Foi assim que nós nascemos. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo por causa disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, compartilhando com você esta verdade. Se nós não entrarmos pelo caminho da oração, se nós não voltarmos a chorar aos pés da cruz, nós vamos perder essa identidade que o Senhor nos deu, que é tão preciosa. E vamos viver apenas de saudosismo. Ai, como era bom quando nós falávamos em línguas estranhas, quando Deus curava no nosso meio, quando Deus libertava, quando Deus revelava, levantava profeta e dava dor. Ah, como era bom, mas por que ainda não pode ser? Ainda hoje pode ser bom, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus ainda tem compromisso com a sua igreja, e enquanto nós estivermos aqui, a palavra estiver aqui, querido, nós temos a possibilidade de exercitar essa graça, essa dádiva maravilhosa que o Senhor nos deu. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fiéis. Havia uma forte e influente comunidade de judeus em Esmirna. Relatos dão conta que existia uma sinagoga deles na cidade e uma espécie de sindicato organizado que, aliado a Roma, comandava a perseguição à igreja. São os que Jesus chama de sinagoga de Satanás. Dentro da igreja, com certeza, havia também os falsos crentes judaizantes, que eram como uma infecção interna. Infelizmente, existem dentro das igrejas pessoas que não são crentes. São pessoas que estão no meio da igreja, mas que são lobos devoradores. Se você der capim para ele, Ismael, ele engasga, porque não é ovelha. Está no meio da igreja, anda igual a igreja, fala igual a igreja, veste igual a igreja, mas não é igreja. Precisa mudar de postura e de posição. Anda pelo caminho, em muitas circunstâncias, do legalismo. Acha que o ponto de vista para ser crente é o ponto de vista dele. Ele está maior do que Jesus. Ele se acha mais importante que Jesus, ele acha muito. Ele anda na teoria do achismo. Ele olha para fulano, fulano não está bom. Ele olha para ciclano, ciclano não está bom. Ele olha para o outro, pior ainda. O único santo na igreja é ele. E anda pelo caminho do legalismo. Se olhasse para Jesus, ia compreender que a situação era diferente. Jesus não fazia assim. Jesus abriu mão para judeus. Jesus abriu mão para samaritanos. Jesus abriu a mão para os gentios. É o Deus da misericórdia. É o Deus da misericórdia. A igreja de Esmirna está de acordo com a visão desse Deus. Não há nada que repreender nessa igreja. Por quê? Porque ela está de acordo com a vontade dele. Ela está encaixada na realidade das bem-aventuranças. Essa igreja é pobre de espírito.
Essa igreja é uma igreja humilde. Essa igreja é uma igreja que passa por perseguição. Essa igreja é uma igreja que é injuriada. Mas mesmo assim, em todas essas circunstâncias, ela permanece fiel na presença do Senhor. Ela é ameaçada de todas as formas, mas ela permanece fiel. Nós precisamos permanecer fiel. Jesus declara que conhecia a todos, os de dentro e os de fora. As palavras de Jesus soam como uma advertência e mostram que tolerar a prática de culto ou convivência com esses falsos judeus seria um risco para a igreja. Embora a maioria dos membros não estivesse envolvida em nenhum pecado que merecesse advertência, esses falsos judeus atuavam fazendo uma oposição ferrenha ao Evangelho. Olha, nós precisamos tomar cuidado. Eu disse uma coisa esses dias para trás aqui, e eu não me arrependo de ter dito isso, não. Se nós formos analisar, queridos, nós corremos o risco de nos assustar, porque o evangelho que nós estamos vivendo não é o evangelho de Jesus, é o evangelho anátema. É um evangelho que vai aceitando todas as coisas. É um evangelho que não está de acordo com a atitude e com aquilo que Jesus viveu e que Ele pediu que nós vivêssemos. Ei, crente, abre o olho. Nós precisamos tomar cuidado. Porque de repente nós estamos vivendo um evangelho amaldiçoado, achando que é o evangelho de Jesus, e não é. Ele chama a atenção da igreja, por quê? Porque Ele ama a igreja. Jesus te ama. Jesus quer o melhor para você. Por isso Ele chama a sua atenção. Olhe, atente à Bíblia. Vê se o que está sendo ministrado e vivido é realmente o que está de acordo com a vontade de Deus. Se não for, querido, ainda há tempo de nós dobrarmos os joelhos e pedirmos misericórdia para que o Senhor nos restaure, para podermos viver o evangelho pleno da graça, da salvação, do poder, da misericórdia, da revelação. Nós precisamos entender isso. Na Epístola aos Colossenses encontramos Paulo enfrentando as mesmas tendências do legalismo. É no passado, querido, é no presente. Sempre estão cercando a igreja. Olha uma segunda filosofia aí, ó, relativismo. Relativismo. O relativismo é a teoria que nega a existência de qualquer teoria, regra, moral, ética ou qualquer outro tipo de verdade que assuma para si postulado de absoluto e inequívoco. Olha o perigo. Levanta a sua Bíblia. Quantos tem Bíblia aí, por favor? Deixa eu ver. Quantos tem Bíblia? Graças a Deus. Essa aí é a palavra de Deus, sim ou não? É, não é? Pois é, o relativismo trabalha contra isso. Você já viu aquelas pessoas que usam a Bíblia apenas para lhe agradar? Em Cristo somos mais que vencedores, e somos? Somos sim, mas o que é que vem antes daquilo? O que é que vem antes desse versículo? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É uma bênção, não é? Mas o que vem antes disso escrito lá? São jargões que às vezes se trabalham, e trabalha apenas essa parte, mas não trabalha o que vem antes do texto. Você acha que lá só tem bênção? Lá tem dificuldade, lá tem luta, tem uma série de coisas. A Bíblia, querido, ela não pode ser um livro isolado. Os 66 livros da Bíblia são livros inspirados, é uma verdade bíblica e ela não se contradiz. Agora existem pessoas, até alguns que fazem assim, ó, fecha o olho e falam assim, Jesus fala comigo, tá o dedão. Se a palavra é de bênção, glória a Deus, Jesus falou comigo. Se não for, não, isso não é para mim não. Virou uma verdade relativa. A Bíblia ela não é relativa. Ou ela é para nós palavra de Deus, ou ela não é. Seja de bênção, ou seja para passarmos dificuldade, é a palavra de Deus. E nós precisamos compreender isso. Na filosofia aristotélica eram relativas às coisas cujo ser depende de outras. O relativo opunha-se ao absoluto, isto é, que existe por si mesmo. Absoluto, portanto, é a causa sem causa, enquanto o relativo é uma consequência proveniente de uma causa e que depende dela para ser explicada. O absoluto é autossuficiente,
Enquanto o relativo, não. Se você entrar pelo caminho do relativismo, daqui a pouco você vai deixar de acreditar em Deus, a fé não vai ser uma coisa verdadeira, a Bíblia ela já vai ser questionável, então deixa de ser a palavra do Senhor, então não vai mais precisar de fé. E se não precisa mais de fé, querido, então para que acreditar na palavra de Deus? E existem muitas coisas que às vezes não podem ser provadas, tem que ser pela fé. E se não é provado, então aí você deixa de acreditar, então a Bíblia se torna relativa. Se tornou relativa, querido, então perdeu a essência. E nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos observar isso. O absoluto corresponde à existência de Deus e o relativo aos seres criados. Deus é um ser absoluto. Ele não precisa de mim nem de você. O que Ele fez por mim e por você foi por amor e por grande misericórdia. Tem muito crente por aí que anda fazendo biquinho para Deus. Não vou fazer mais não. Fazendo birrinha para Deus. Que graxinha, cuticute, né? Fazendo birrinha para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem perde é só você. Deus nunca perde. Ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca leva prejuízo. Se você está fazendo birrinha para Deus, fazendo biquinho pirraçando a Deus, o problema é seu. Quem vai ficar no prejuízo é você. Ele quer te abençoar. Ele quer te renovar. Ele quer te encher. Ele quer te usar. Mas sai dessa condição de birrenta. É o crente casca de ovo. Abre o coração e diga: Senhor, eis-me aqui, me perdoa. Me ajude a compreender o que o Senhor quer de mim. Eu quero andar com o Senhor, quero conhecer mais o Senhor. Quero que o Senhor me abrace. Quero que o Senhor me entenda, que o Senhor me ensine. Eu quero estar contigo, Senhor, naquele dia, nas mansões celestiais. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Esse desejo tem que ser o desejo do crente, meus irmãos. Se o crente não tiver mais nada para falar com Deus, mas ele tiver pelo menos isso para falar, você pode ter a certeza que Deus vai ouvi-lo e a sua vida será mudada. Crente não faz greve, irmão. Crente não é igual o banco, não é igual o SUS. Não existe não, eu estou de greve. Quando você fica de greve, o prejuízo é só seu. Precisamos viver uma vida de comunhão com o Senhor. Vamos lá, o tempo já está acabando. Passa rapidinho, olha. Sofrimentos e perseguições fazem parte da história da igreja. É impossível você separar isso. Se você for olhar na história da igreja, em todos os tempos, você vai entender e observar que a igreja sempre passou por perseguição. A igreja nasceu sendo perseguida. E foi o que alavancou e que fez a igreja crescer. A igreja estava num momento muito gostoso, né? Dando glória a Deus, todo mundo cheio do Espírito Santo. Enquanto Estevão não morreu apedrejado, o povo não vazou para poder ir pregar a verdade da palavra. Veio a primeira perseguição, Estevão foi apedrejado e o povo, todo mundo espalhou, pregando a verdade do Evangelho do Senhor. A igreja cresceu assim. Quanto mais o sangue de justos escorria no chão, mais a igreja crescia. Não dá. Não tente separar a vida do crente das dificuldades, das lutas e das tribulações, querido. Se ele for crente mesmo, ele vai passar. Aquela teologia de Jó de achar que se a pessoa ficou pobre, ficou numa situação, ficou doente, igual o Jó ficou leproso, aquela situação lá é uma situação porque está em pecado, não, querido. São circunstâncias da vida. São momentos que nós temos que entender que todos nós temos que passar por eles. O crente precisa compreender isso. Os crentes de Esmirna não questionou a Jesus. Jesus, por que nós estamos passando por essa luta, por essa tribulação? Nós te servimos, nós somos os seus filhos. Não tentou encostar Deus na parede, não, queridos. Souberam lidar com elas. Que jeito? Confiando que Jesus ia dar para eles graça, para eles suportarem e superar aquele momento de tribulação.
A luta chegou. Glória a Deus porque ela chegou. É paradoxal, né? Mas Jesus é paradoxal. Todas as vezes Jesus responde sempre de forma paradoxa. Tudo que ele faz é realmente para impactar. Não existe vida de crente sem luta. Dá para dizer glória a Deus? É meio apertado, mas tem que dizer, né? Porque não tem jeito. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá. Romanos capítulo de número 5. Abre lá comigo, por favor. Olha aqui a minha vida e a sua vida aqui, se nós estamos andando segundo a vontade de Deus. Olha aqui, ó. Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois é, e continua. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Pois é, o versículo 3 continua. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você viu aí? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Você quer perseverar? Então, querido, tem que passar pela tribulação. E a perseverança traz o quê? Experiência. Eu nunca vi um crente que tem mais experiência com Deus do que no momento da tribulação. Ele ora, ele esperneia, ele clama, ele busca graça no profundo da alma para poder falar com o Senhor. E quando ele não tem palavra, ele geme. Mas ele não desiste, ele fica firme na presença de Deus, porque ele está aqui inserido, ele é um justificado. Olha, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem o Espírito Santo de Deus, querido, passa pela luta, passa pela tribulação, adquire experiência, renova-se em Deus e sai lá adiante com a vitória na mão. Então não adianta, chegou a luta está aí? Então tá, eu vou lá para o meu quartinho lá em secreto lá, vou dobrar os meus joelhos e vou falar com o Papai do Céu. Aquele cantinho particular, você sabe aquele? Irmãos, quantas e quantas vezes na minha vida cristã eu passei por algumas dificuldades na vida. Eu me lembro que quando trabalhava, não tinha muito tempo, pastor Josué, às vezes para orar, porque o tempo era corrido. Mas o momentinho que tinha, às vezes, na movimentação de alguns lugares que eu trabalhava, onde é que eu corria, querido, eu ia lá no banheiro. Nem que fosse 5 minutos, eu dobrava o meu joelho 5 minutos. E orava ao Senhor. Derramava lágrimas na presença de Deus. Pedia, Senhor, a luta está difícil, está dura. Senhor, mas eu sei que em Ti eu vou vencer. O Senhor vai me abençoar, me dá graça. 5 minutos eu levantava dali, enxugava as lágrimas dos olhos e continuava trabalhando. E Deus ia abençoando. Deus nos fazia superar as dificuldades. Ainda hoje é assim. Se for preciso, querido, eu não penso 2 vezes, se for necessário eu correr até o banheiro, dependendo do lugar que eu tiver para dobrar o joelho e clamar um pouquinho para o Senhor. Eu não tenho vergonha não, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu sei que essa é a receita da vitória. A receita da bênção. A receita da superação está na comunhão, na busca da vontade de Deus. E os crentes de Esmirna compreenderam muito bem essa verdade. Olha, perseguição no aspecto social, perseguição na área econômica, de todas as formas, a igreja estava sendo perseguida. Observe esse texto aqui, eu extraí de um site do Ministério da Reconciliação.net, uma palavra pastoral. Eu peguei esse texto aqui na íntegra, querido, porque eu achei ele muito coerente para nós estarmos observando algumas coisas aqui. Observe muito bem, olha, o avanço da tecnologia permitiu que nos dias atuais a informação se tornasse tão ágil a ponto de ser quase instantânea. Os fatos históricos acontecem e tomamos conhecimento deles como se fôssemos verdadeiras testemunhas oculares.
A verdade é que atualmente não existem mais limites geográficos que sejam barreiras para que os fatos circulem pelo mundo. Os meios de comunicação em massa aproximam os povos e nós passamos a viver em uma pequena ideia global. O conceito da globalização é isso aí. Olha, continua mais, mais à frente. Como pais, pastores, professores e líderes cristãos, é imprescindível que estejamos sempre muito bem informados e atualizados quanto aos acontecimentos, às músicas do momento, aos lugares que acabam virando pontos de encontros, bem como pelas mensagens que os programas e novelas voltadas às diversas faixas etárias têm veiculado. Como você pode perceber, nossa mensagem é um alerta quanto ao perigo do poder e da influência da mídia que está presente. Quantos lares destruídos em razão da fantasia produzida pelas novelas? Como o anonimato da internet tem gerado uma série de dependentes da pornografia? Como os jovens se unem em torno da violência que é estimulada pelos filmes e vídeos? Games do gênero, como a droga e as chamadas tribos, são motivadas pela musicalidade dos nossos dias. E como não falar as abordagens espirituais ligadas ao satanismo, como o foco do exorcismo, cujo terror invade as famílias, o foco da reencarnação, idolatria e comunicação com os mortos, que por vezes produz confusão não apenas nos mais jovens, mas até em pessoas maduras. Isso está acontecendo. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que estão confusas, por causa da gama de informação que se chega, por causa da própria mídia em si. Olha, a mídia, ela não é ruim, a mídia é boa, mas a mídia, ela é boa a partir do momento que nós usamos ela com prudência. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu lembro de um dito popular que falava assim, o pobre, quando ele não é acostumado a comer doce, quando ele come, ele se lambuza. Parece que às vezes tem muitos crentes que têm essa dificuldade, pastor Josué. Se abre um precedente para que ele possa ter algo na sua casa de tecnologia de novo. Eu acho que de uma certa forma, até por isso que antigamente parece que os crentes tinham medo disso. Aí o que acontece? Ele não usa com prudência. O computador, queridos, é uma bênção, mas nós não estamos usando esse maquinário com prudência. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. As páginas que muitos crentes estão acessando, na maioria das vezes, são páginas pornográficas. Estão enchendo a sua mente, queridos, de fantasias eróticas. São coisas que a Bíblia, desde a antiguidade, condena. E ele está achando que ninguém está vendo, pastor Josadac. Aí começa a surgir problema na família. Começa a surgir problema no casamento. Começa a surgir problema com os filhos. Desestrutura a família. E está achando que ninguém está vendo. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo está vendo. Entra-se pelos caminhos, querido, das novelas. Encarna na sua vida aqueles personagens. Vivem como se fosse um artista de novela. Vive uma vida que não é a sua. E acha que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Na situação em que se encontra, está como se fosse um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas podre por dentro. Ei, escute o que eu estou dizendo a ti nessa noite. Mude de postura, mude de vida. Se for necessário, desligue a sua internet. Deixe de ver televisão. Largue de visitar a locadora. Deixe de locar filmes. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você pode até não me dar razão, mas os crentes antigos tinham razão. Quando ele falava a respeito da televisão, porque a maioria não sabe usar.
Eu não estou voltando às épocas antigas, mas eu estou apenas dizendo que ele tem razão. Tem crente por aí, querido, que vibra vendo malhação. Eu quero entender qual é a produtividade que tem na malhação para crente. Queridos, ali mostra mulheres bem mais velhas, com jovens bem novinhos. Todo mundo sempre bonitinho, esticadinho. Adolescentes ficando grávidas. E não tem problema nenhum, o papai e a mamãe abarcam e cuidam muito bem. Está tudo resolvido, minha filha. Ele fica de lá e você fica de cá. E quando ele quiser, ele vem ver um menino. Está tudo bem. Está entrando dentro das nossas casas, nas tardes, de segunda a sexta-feira. As novelas da Globo que não cansam, aliás, não somente da Globo, mas todas as novelas em todos os canais, até nos canais que se dizem evangélicos. Passando novela onde a traição é o prato principal. E tem crente que está lá na frente da televisão, lá assistindo e roendo unha. Meu Deus do céu. Torcendo para o mocinho dar certo. O mocinho é errado do jeito que estou, mas torcendo. Irmãos, por favor, para um pouquinho. Ei, nós estamos num culto de ensino da palavra de Deus. Para um pouquinho. É isso que Jesus quer de você? Por favor. Às vezes deixa de vir para a casa do Senhor para ver novela. Deixa de vir, de estar na presença de Deus, de adorar o nome do Senhor, de receber uma renovação, uma revelação do Espírito de Deus, para estar na frente de uma novela. E muitas das vezes essas novelas passam, querido, pelo terreiro de Macumba, e nós estamos assistindo lá, e sorrindo, e alegre, e você viu o final da novela? Nossa, foi bom demais! Isso não é privilégio só das mulheres, não, tanto faz mulher quanto homem, viu? Tem muito homem noveleiro por aí. Não perde um capítulo da novela. Abre o olho, crente. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu tempo está acabando. Xarabá, chorebicava lá, maçuí, lebai. Chorabá, churicanda, labaxéria, labaçúria. Nós precisamos parar, queridos, de brincar de ser crente. Precisamos parar de brincar de ser crente. O Senhor, quando te chamou, Ele apostou em você. O Senhor, quando te chamou, Ele conseguiu, Ele ainda consegue vislumbrar coisas maravilhosas na sua vida. Você é uma alma preciosa para o Senhor. Talvez eu não consiga ver, mas o Senhor consegue ver algo importante, por isso Ele manda falar isso a ti nessa noite. Conserta a tua vida, saia dessa condição de pecado, entrega novamente as tuas vidas na mão do Senhor. Deixa Deus ter uma palavra positiva a seu favor. Ele não te trouxe aqui nessa noite para você ser apenas um mero espectador. Eu não sou aqui um animador de púlpito, queridos. Eu não sou um profissional de púlpito, eu tenho uma chamada de Deus e acredito nela. E quando eu venho te falar isso nessa noite é porque o Senhor me inquieta a te dizer: muda de vida, conserta a tua vida. Deus não te chamou para ser crente de meia boca. A chamada que Ele te fez foi uma chamada original. O dom que Ele te deu, querido, foi conquistado com o derramamento do sangue dEle. Para de brincar. Você pode enganar a todo mundo, mas a Deus você não engana. Você pode enganar a mim, ao pastor Josué, qualquer um dos obreiros, até na sua casa você pode enganar teu pai, a tua mãe. Você pode enganar a tua esposa, o teu esposo, mas a Deus você não engana. Pare de brincar. Aproveite esta noite e faça um concerto na presença do Senhor e saia daqui como um vitorioso na presença dEle. Aleluia. Olha, perseguição.
Esse contexto que nós vivemos, queridos, às vezes nós vivemos perseguição e não percebemos. Eu ouvi uma certa vez um professor que eu tinha dizer isso há muito tempo atrás, mas isso não me saiu da cabeça. Ele disse que antigamente Satanás matava os crentes. Mas hoje ele mudou a estratégia, ele não mata mais. Ele trabalha diretamente no intelecto. Se ele te seduzir aqui, acabou, já era. E é o que está acontecendo, essa mídia globalizada, essas facilidades que nós temos hoje, que é tão importante às vezes, está atrofiando a nossa capacidade de buscar a presença do Senhor. Por que nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para Deus? Nós temos tempo para as festas, nós temos tempo para os cinemas, nós temos tempos para namorar, nós temos tempo para fazer tanta coisa, mas nós não temos tempo para vir à casa do Senhor para participar de um período de oração. A igreja tem oração, querido, no horário do ciclo de oração na terça-feira, tem na quinta-feira, tem poucas pessoas que estão vindo. A igreja tem oração na segunda-feira, poucas pessoas estão vindo. Tem um culto da vitória na quinta-feira, tem muitas pessoas que podiam estar aqui, mas não estão. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Diz esse crente, mas não tem comunhão com o seu Senhor. Se pergunta, queridos, se a igreja for arrebatada ou se ele vai subir, ele tem medo, ele fala, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque a sua consciência acusa. Porque ele está fora do projeto de Deus. Tadã! Arrebatamento, por favor, não acontece agora não, pelo amor de Deus. Se acontecer, eu estou no sal. Conserta a tua vida. Jesus está voltando. Diga ao seu irmão que está do seu lado aí, Jesus está voltando. Essa é uma verdade absoluta. Não tem pragmatismo, não tem relativismo que tire essa certeza do coração do crente, e não pode tirar. As perseguições podem vir, mas nós temos que estar firmes. A luta vai chegar, mas quando ela chegar, diz, pode vir luta, porque eu não estou só, eu estou com meu Deus, eu estou com meu Senhor, e eu vou vencer. Saia daqui em uma certeza, se seus bens forem tirados, se for o propósito de Deus tirar todos os seus bens, deixe que tire tudo, mas não deixe Ele tirar de você a certeza que você tem da sua salvação em Cristo Jesus. Não deixe tirar de ti a sua fé. Os de Esmirna foram firmes, foram fiéis, foram convictos, pode tirar tudo. Você sabe por que foi tirado? Porque eles não compactuavam com a ideia da sociedade da época. A sociedade da época adorava o imperador, a sociedade da época adorava outros deuses, a sociedade da época, querida, era idólatra, ela era corrupta, e eles disseram não àquela sociedade, por isso eles estavam na situação de miséria que eles estavam, miséria material, porque Jesus disse, tu és pobre, mas porém também é rico, é rico, é rico, é rico, é rico, é rico da graça de Deus, é rica do poder de Deus, é rica da presença do Espírito Santo. Choraba, cova, neba, lá, súria. Duas promessas para esta igreja, duas promessas para a tua vida. Primeira, se você for fiel, se você mesmo que perder todas as coisas continuar fiel, Deus vai te dar a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não existe mais nada mais precioso do que a coroa da vida. Uma vida eterna com o Senhor. É coisa que os seus olhos não viu, que não chegou ao seu coração, que a sua mente não compreendeu, mas está lá reservado. É o melhor de Deus. Mas só pode alcançar aquele que for fiel. E a segunda, não sofrerá
o dano da segunda morte. Não vai para o inferno, não vai para o lago de fogo. Vai estar eternamente guardado no Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. A coroa da vida é para quem vai receber galardão. Coroa da vida é para quem é fiel. Coroa da vida é para quem ora. Coroa da vida é para quem consagra. Coroa da vida é quem volta novamente a fazer jejum. Coroa da Bíblia é para quem lê a Bíblia. É para crente. Mas não é crente segundo a minha ótica, não. É crente segundo a ótica de Jesus. Não é crente da forma que eu quero, que eu desejo, não, queridos. Porque agradar a mim é muito fácil, mas agradar ao Senhor é mais difícil um pouquinho, porque Ele conhece não apenas por fora. Às vezes nós olhamos por fora, pastor Josadá, que a estética nos agrada, mas quem conhece por dentro é só o Senhor. E é Ele que conhece, e é assim que Ele quer. Samuel, quando foi escolher um novo rei de Israel, olhou por fora. Aquele lá é bonito, é forte, fala grosso. Olha o cabelinho dele no gel, ó. Meu Deus, os termos que ele usa de grego e hebraico é bonito, né? Aquele lá. O Senhor fala assim, ó. Eu não olho da maneira que você olha. Você olha o exterior, eu olho para o que está dentro do coração. Quando Deus me trouxe essa palavra para me trazer para você nessa noite, Deus está olhando o que está dentro do seu coração. Você pode estar de terno e gravata, igual os obreiros aqui estão. Você pode estar de esporte, você pode estar do jeito que for. Deus conhece o profundo do teu coração. Ele exige uma mudança de você, porque Ele quer te abençoar. Ei, me escute, Deus quer te abençoar. Quer te abençoar, querido, mais do que as bênçãos materiais. Essa aí Ele te abençoa também, mas Ele quer te abençoar mais do que isso. Ele quer te dar riquezas espirituais que estão te faltando. E você está aqui nessa noite é para isso. Eu não vim aqui ministrar nenhuma bênção material para a sua vida nessa noite. Eu vim ministrar sobre a sua vida uma bênção espiritual. A bênção da renovação, a bênção da fé, a bênção da certeza da salvação, a bênção das visões espirituais, a bênção da sensibilidade do propósito da vontade de Deus, a bênção do conserto. E eu quero dizer uma coisa para você. Existem tantas circunstâncias que acontecem, e eu não quero expor ninguém, e eu não vou fazer isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Se essa palavra falou contigo, você precisa mudar a sua atitude, a sua vida. Existem pastores aqui, ó. Existem pastores aqui. Existem homens que estão aqui prontos para te ajudar. Nós não estamos brincando aqui de ser pastor. Nós não somos aqui meros figurantes. Nós estamos aqui para te ajudar, para te aconselhar, para orar com você, para chorar com você, para te ajudar a superar esse momento. É para isso que nós estamos aqui, porque primeiramente essas cartas cobram de nós. Cobra de nós. E nós queremos corresponder à chamada que Deus nos deu. Por isso nós estamos aqui, por isso você está aqui, e é por isso que nós somos a igreja do Senhor. Eu quero orar juntamente com você. Curve a sua cabeça por um momento. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra desta noite. Pai querido, por tudo que foi exposto e falado aqui, segundo a tua vontade, a sua grande misericórdia. Pai, nós pedimos o teu perdão, Senhor, pelos erros e pelas nossas falhas, ó Pai. Senhor, nesta noite, meu Deus, eu sei que o Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo e que conhece, que contempla os nossos corações. Tu não está interessado em não ver apenas o que está por fora, mas acima de tudo o que está por dentro. Pai, em nome de Jesus, da autoridade que o Senhor nos concede, nós oramos. Pai amado, toca nesse coração. Pai, toca nesta vida. Pai amado, os teus filhos estão aqui, Senhor, e nós queremos sair daqui, Senhor Deus, na certeza de que nós seremos igual a Esmirna.
O Senhor pode nos tirar, Deus amado, tudo que temos de material, mas preserva a nossa fé, Senhor. Preserva a nossa fé, ó meu Deus. Fortalece a nossa fé, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta noite, meu Deus amado. Restaura nos nossos corações o desejo pela oração. Inquieta-nos, ó Deus amado, pela oração. Traga a nós, ó Pai, o desejo pela leitura da Tua palavra, meu Deus. Aleluia. Pai amado, dá-nos o prazer de podermos nos aquebrantar diante do Senhor. Pai amado, trabalhe em nós, nos prepare, ó meu Deus, que se porventura a luta chegar, nós temos a certeza que nós vamos passar por essas lutas, que nós vamos passar pelas dificuldades, mas nós não vamos passar sozinhos, nós vamos passar segurando na mão do Senhor. Nós vamos passar seguro nas Tuas mãos. E quando nós passarmos do outro lado, meu Deus amado, nós vamos alcançar a vitória. Nós vamos alcançar a vitória. Nós vamos alcançar a vitória no nome santo do Senhor. Aleluia. Diga a Deus nesta noite: eu quero ser fiel, Senhor, eu quero ser fiel. Aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer Tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero Te servir com mais fidelidade. Comigo, fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, no meu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a Ti. Levanta a tua mão pro alto, num gesto de entrega, de renda-se a Ele nessa hora. Diga a Ele: eu quero ser fiel, meu Deus, não importa as circunstâncias, em qualquer momento do meu viver, onde quer que eu esteja, eu quero ser fiel a Ti, meu Deus. Me ajuda a ser fiel a Ti, ó Pai. Ele está à procura dos fiéis, que Ele acha em mim e em você essa pessoa. Cante a Ele. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, no meu contribuir,
serei fiel a ti. Aleluia! 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 Você pode glorificar o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia!